Olá, meus queridos, minhas queridas, nós estamos aqui para mais um capítulo nesta jornada de Química Orgânica. Vamos caminhar que nós temos um trajeto interessante juntos aqui, tá? E neste trajeto, neste percurso, nós vamos entender, vamos retomar alguns conhecimentos sobre isomeria. Isomeria plana, isomeria espacial. Vamos ver quais são os objetivos e quais são os questionamentos desta aula. Os objetivos: retomar os conceitos de isomeria, relembrar o que é isomeria plana e espacial e praticar o conhecimento através de questionamentos. E, professor, quais são os questionamentos? É possível que substâncias diferentes tenham a mesma fórmula molecular? O que são isômeros? O que é isomeria plana? O que é isomeria espacial? São questionamentos que a gente vai responder automaticamente no decorrer da aula. Então aqui nós temos, observe, C4H10O. Esta fórmula molecular, acredite, ela é a fórmula molecular de todas essas substâncias químicas, desde o butan 1-ol, butan 2-ol, metilpropanol, metilpropan 2-ol, ou seja, essas substâncias, elas possuem a mesma fórmula molecular. É possível, professor? Como é possível, professor? Através de um fenômeno que nós denominamos de isomeria. Professor, defina para mim, professor, esse fenômeno. Fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Sim, esse é o fenômeno que nós denominamos de isomeria. Professor, existe só um tipo de isomeria? Não, existem alguns tipos, né? Ela é classificada e subclassificada. A classificação é entre isomeria plana ou constitucional e isomeria espacial ou estereoisomeria. E essas duas isomerias têm as suas subclassificações. Observe, a isomeria plana é subclassificada em isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Vamos ver cada uma delas, tá? Vamos ver. Professor, o que vem a ser, professor, a isomeria de cadeia? Por acaso, professor, são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas cadeias carbônicas diferentes, professor? Ah, você lembra muito bem, você lembra muitíssimo bem deste conceito. Exatamente isso. Observe, 4 carbonos, 10 hidrogênios. Dá origem a esta substância de cadeia carbônica linear, e aqui nós temos uma substância de cadeia carbônica ramificada, mas constituída pelos mesmos átomos, isomeria de cadeia. Isomeria de posição, professor, por acaso tem a ver com a diferença na posição de uma dupla ou tripla ligação química? Sim, senhor. Sim, senhora. Observe, nós temos aqui a dupla ligação no carbono 1 e aqui a dupla ligação no carbono número 2. Professor, isomeria de função, professor. Por acaso, professor, são substâncias químicas que pertencem a funções químicas diferentes, mas são constituídas pelos mesmos átomos? Yes! Yes! Você está muito bom, hein? Olha, C2H6O. Nós temos esses átomos formando o etanol, mas também formando o éter. Duas substâncias químicas constituídas pelos mesmos átomos, mas pertencentes à função química diferente. Muito bem. E a isomeria de compensação, professor? Ela também é chamada de metameria. Aqui é o seguinte,
é quando a diferença está na posição do heteroátomo. Professor, por favor, só para eu não ficar com nenhuma duvidazinha na minha cabeça. Heteroátomo é o átomo que é diferente de carbonos e hidrogênios. Sim? Sim. Você está muito bom, hein? Você está bem na parada. Claro que é isto. Observe aqui, ó. O nitrogênio está ligado no carbono número 1. Aliás, entre o carbono 1 e o carbono número 2. E aqui está ligado entre o carbono 2 e carbono 3. Qual é a única diferença ali? A posição do heteroátomo. E você pode perguntar, professor, apenas isso, professor, é o suficiente para deixar a substância diferente uma da outra? Sim, senhor. Sim, senhora. Tá? A posição de uma dupla ligação, a posição de um heteroátomo, a diferença da cadeia carbônica de uma substância, isto é fundamental para definir as características da substância, tá? E será substância química diferente. Se nós formos analisá-las, elas serão diferentes uma das outras. Professor, e tautomeria, professor? O que é isso, professor? É um caso particular de isomeria, de função, no qual os isômeros coexistem em um equilíbrio dinâmico. Observe, aqui nós temos um aldeído, aí essa dupla ligação vem para cá, o oxigênio captura esse hidrogênio, e aí aqui nós vamos ter um enol. E isso aqui está no equilíbrio dinâmico. Tanto a reação se processa da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Esse tipo de isomeria é denominado de tautomeria. Professor, já vi alguma coisa que diz respeito a mim aí diretamente, professor? Sim, tudo aqui diz respeito a você, tá? Tudo. Tudo é minimamente pensado, calculado, minimamente inspecionado, pensando em você. E também, claro, as atividades. Observe os seguintes isômeros. Aqui nós temos 2 isômeros, aqui temos 2 isômeros e aqui temos 2 isômeros. Você irá classificá-los. Tempo. Professor, ainda bem que eu tenho minhas anotações, hein, professor? Ainda bem que eu tenho as minhas anotações, porque senão eu não iria conseguir fazer esse exercício.
Você iria, porque você tem a cabeça muito boa, tá? Confere aqui comigo, observe. Aqui o oxigênio está entre 2 carbonos e aqui o oxigênio está ligado com um hidrogênio, uma hidroxila e a um carbono. Então aqui nós temos um álcool e aqui nós temos um éter. Então, duas funções químicas diferentes, isomeria de função. Aqui nós vamos ter uma cadeia carbônica normal e aqui uma cadeia carbônica ramificada. Então nós temos uma isomeria de cadeia. Buenas. Aqui nós temos a dupla ligação química no carbono 1. Aqui a dupla ligação química no carbono 2. Então nós temos o quê? Nós temos uma isomeria de posição. Muito bem. Agora, eu lembro, professor, que tu me falaste que nós tínhamos a isomeria espacial. Sim. A isomeria espacial é um tipo de isomeria que a gente não consegue distinguir olhando a substância apenas no plano. Nós precisamos mentalizar ou visualizá-la no espaço tridimensional, tá? Esse tipo de isomeria, ela é subclassificada em geométrica e óptica. Vamos ver o que é uma e o que é a outra. A isomeria geométrica, também chamada cis-trans ou ZE, quando a ligação entre 2 átomos de carbono é rígida e não permite que haja rotação entre eles. Ligação dupla, por exemplo. A posição que os ligantes assumem em relação aos ligantes do outro átomo de carbono no espaço adquire uma importância fundamental, pois dá origem a moléculas diferentes. E a isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros ópticos possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciados por sua atividade óptica. Muito bem. Aqui, observe esta substância química. Nós temos 2 cloros, tá? Aqui é o dicloroeteno. Nós temos os 2 cloros ligados cada um num carbono. Passando um plano aqui, ó, nós vamos ver que o cloro, os 2 átomos de cloro estão no mesmo plano. Olha aqui essa figura aqui, ó. Então, quando os 2 ligantes estão dispostos no mesmo plano, na mesma orientação, nós denominamos esse isômero de cis. Então, cis 1,2 dicloroeteno. Agora, observe esta situação. Nós traçamos um plano aqui e os 2 átomos de cloro estão em lados opostos. Esse tipo de isomeria, esses isômeros nós denominamos de trans. Trans 1,2 dicloroeteno. Professor, eu não acredito, professor. Somente isso vai fazer com que a substância seja diferente? Sim, senhor, e sim, senhora. Isso é o suficiente para tornar a substância diferente uma da outra. Agora, quando a substância não apresenta ligantes iguais, aqui ó, os 2 ligantes são iguais, cloro. Agora, há situações que os ligantes não são iguais. Então, os 2 isômeros geométricos são denominados por E e Z. Veja que já não são mais cis e nem trans. Essas letras, elas vêm da língua alemã, tá? O E vem de entgege, que quer dizer oposto, tá? Seria o trans. E a letra Z vem da palavra alemã zusammen, que quer dizer juntos. A ordem de prioridade pode ser feita pelo número atômico ou pela complexidade do radical. Veja aqui esta situação, ó. Aqui eles estão no mesmo plano, na mesma orientação. Então vai ser Z3-metil-pente-2-eno. Por que pente, professor? Ó, porque são 5 carbonos. En, porque tem uma dupla. Por que esse metil? Porque tem esse radicalzinho chamado metil aqui, tá? Então, Z, porque estão juntos, e aqui E, porque estão em lados opostos. E3-metil-pente-2-eno.
Então, aqui nós não usamos o termo cis e nem trans, usamos o termo E e Z. Muito bem. E a isomeria óptica, professor? A isomeria óptica ocorre quando existir na estrutura da molécula pelo menos um carbono assimétrico, um carbono quiral. O que é, professor, um carbono assimétrico ou um carbono quiral? Para que um átomo de carbono seja simétrico, ele deve apresentar 4 ligantes diferentes. Sim, 4 ligantes diferentes entre si. Na fórmula estrutural, este carbono vai ser assinalado por um asterisco. Observe aqui, ó. Nós temos os 4 ligantes. Esses 4 ligantes sendo diferentes um do outro, nós obtemos então um carbono assimétrico e, portanto, essa substância seria uma substância quiral, uma substância que tem atividade óptica, que ele vai ser, apresentar, né, essa atividade óptica. Veja aqui um exemplo, o ácido lático. Tá? O ácido lático encontrado tanto no leite azedo quanto nos músculos apresenta a seguinte fórmula molecular. Está aqui o H, CH3, H e o C dupla O, COH. 4 ligantes diferentes. Então, este carbono, ele é um carbono assimétrico, ele é um carbono quiral. Então, esta substância, ela vai apresentar isomeria óptica, tá? Muito bem. Agora nós temos aqui mais uma atividadezinha para você. Você vai observar essas duas estruturas, tá? Observe que eles são isômeros. Você vai identificar quem é o isômero cis, quem é o isômero trans e vai nomeá-los. Tempo para você. Vai.
Muito bem, professor. Muito bem, professor. Esta atividade aí, professor, interessante. Interessantíssima. Gostei dela, professor. Estou assim numa certa expectativa para ver a solução. Quero ver se eu acertei. Eu já sei que você acertou, tá? Venha comigo. Venha comigo. Então, observe, ó. Nós temos 3 carbonos na cadeia fechada e ligação simples entre eles. Então, vai ser prop, tá? Prop, AN de ligações simples e O porque é um hidrocarboneto. Então, propano. Como é uma cadeia fechada, ciclo. Ciclo propano. Os dois vai ser ciclo propano. Buenas, tá? Agora, tem esses 2 radicaizinhos aqui. Quando nós temos um radical de um único carbono, o nome é metil. Met porque é um carbono, il porque é um radical. Então, metil, e temos 2 radicais na estrutura iguais. Quando nós temos 2 radicais iguais, vai ser dimetil. Tá, professor? Então, dimetil ciclopropano. Agora, essas 2 substâncias são diferentes apenas pela orientação dos radicais. Aqui nós temos eles no mesmo plano e aqui temos em planos opostos. Esse aqui que está no mesmo plano vai ser cis. Cis 1,2 dimetil ciclopropano. Esse aqui que estão em lados opostos vai ser trans. Trans 1,2 dimetil ciclopropano. Você sabe porque você estuda, você se dedica, você se aplica porque você tem objetivo. E eu sei muito bem qual é o seu objetivo. O sucesso. Ah, professor. Não, professor. Não. Esse slide não, professor. Meu coração fica apertado quando chega esse slide. Eu sei por quê. Porque você sabe que a nossa aula já está chegando no fim. E nesta aula nós retomamos os conceitos de isomeria, relembramos o que é isomeria plana e espacial, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. Aqui estão algumas referências e nós vamos ficando por aqui. Eu e o meu companheiro excelentíssimo Ronaldo e todos os técnicos do Aula Paraná, nós vamos, mas voltamos para lhe encontrar em mais uma aventura da química orgânica. Tchau!